agradecer a presença de vocês em nome da diretoria do Hospital 22 de Outubro e da diretoria da Associação Paulista de Medicina. Tá? A gente está no meio da Semana da Saúde. A Semana da Saúde é um evento anual que a gente organiza e a ideia principal é a gente estar oferecendo temas do nosso conhecimento para a nossa população como um todo. Tá? Esse ano nós estamos tendo a grata satisfação de conseguir fazer por 3 dias seguidos com pessoas absolutamente de destaque na nossa região, que também é um outro mote da gente, a gente usar as qualidades que a gente tem aqui por perto, tá bom? Nós temos ali fora um cafezinho, uma bolachinha para quem quiser se servir, fiquem à vontade a qualquer momento, tá bom? Quem precisar ter um certificado, tem o QR Code. O pessoal da Franco Montoro já fez contato comigo, eles estão pedindo se a gente pode colocar carga horária depois, para eles poderem validar na faculdade. A gente vai levar esse pleito, tá? Ver se a gente consegue fazer essa modificação, tá bom? Mas quem não precisar, tá, já está pronto aí. Eu quero apresentar a vocês aqui hoje, agora, o Dr. Rodrigo Gabas, da nossa diretoria da APM e também da diretoria do hospital, que vai estar coordenando o evento hoje aqui, tá bom? Então, Rodrigo, sua vez. Então, primeiramente, boa noite a todos. Então, meu nome é Rodrigo, como o Carlos falou, eu sou anestesista aqui no hospital e na Santa Casa e vou estar fazendo a mediação hoje das aulas. Então, a gente vai ter uma aula ministrada pelo Dr. Luiz Oscar, pela Kátia e pela Eliane, certo? Conheci eles agora aqui. Eu queria chamar eles para a mesa aqui já. Vocês preferem ficar sentados ou vêm conforme... Depois vai vendo conforme? Tá certo. Então, o Dr. Oscar vai ministrar a primeira aula. Ele é médico do trabalho, formação pela Unicamp, médico da família. Foi presidente da nossa Unimed aqui várias vezes, por muito tempo. Tem pós-graduação em geriatria pela Unifesp, certo? Bons 20 anos. Então é veterano meu na faculdade, que eu formei na Unicamp também alguns anos depois. Certo? Então vai ministrar a primeira aula aqui. Mais uma vez, né, na vida, aparece um desafio para a gente, né? E esse desafio foi quando o Carlos me convidou, né, para falar alguma coisa, para mostrar o que a gente vem fazendo, né, com a nossa população aqui. Desde 2004, né, eu estou trabalhando com geriatria, né? Já naquela época, na Unifesp, eu fiz o curso de preparação e desde aquela época a gente vem fazendo geriatria. E agora que a gente está um pouco mais velho, a gente fica mais fácil para fazer, né? Começa a entender mais o que é geriatria, né? Não é verdade? Né? Não, está funcionando. Então, o que aconteceu? Pelo tempo de formado, pelo tempo de vida, eu tenho uma maneira de trabalho, mas eu vou ter que apresentar os slides e a gente chegar à posição em que todos possam compreender aquilo que a gente está falando, né? Primeiro, o que eu vou fazer, né? Essa introdução que eu estou fazendo, agora, daqui a pouco eu já coloco os slides. O Índice de Desenvolvimento Humano. O que é isso? Nós vamos verificar alguns objetivos para o desenvolvimento sustentável de 2030 da ONU, né, que o mundo inteiro está se preocupando, né? A previsão é de 535 mil pessoas no mundo acima de 100 anos, o ano agora de 2030. A demanda que vai existir, né, de atenção, né, de lar, de casa de repouso, de faculdade, de médico, de outros profissionais, multiprofissionais, nós vamos ter que trabalhar em equipe para cuidar dessa população.
Por outro lado, né, aparece a qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Vamos tentar explicar um pouco. Alguma coisa de epidemiologia, capacidade funcional, a gente já começa a entrar então depois já no envelhecimento, e no envelhecimento, o envelhecimento saudável. O que a gente tem que fazer, né, para promoção e prevenção, e aí depois a gente faz a discussão junto com a Kátia e a Eliana, e após a apresentação delas, nós vamos fazer essa discussão e espero que vocês participem, né, porque quem tem pai, quem tem avô, quem tem avó, né, nós vamos envelhecer mais. Eu prefiro dizer o seguinte, quer dizer, eu preciso definir aquilo que eu quero para a minha vida. Eu quero viver mais 20 anos. O que eu estou fazendo hoje para viver 20 anos? Será que a gente está trabalhando a saúde nossa para viver 20 anos? O que eu estou fazendo de errado? Né? Então, vamos entrar mais ou menos nessa situação. Também, de tempos atrás, né, esse indivíduo aqui, Abraham Maslow, ontem foi comentado a respeito, né, dele, ele fez uma hierarquia de necessidades da nossa vida. Né? O que comanda a nossa vida em termos de necessidades? Então, fisiologicamente, respiração, alimentação, água, sexo, sono, homeostase e assim por diante. É a nossa base, é a base do nosso organismo. Em seguida vem a segurança do corpo, do emprego, do recurso, da moralidade, da família. Depois, amor e relacionamento, amizade, família. A estima, autoestima, é a realização pessoal com toda a aceitação dos fatos, a ausência. Então, é a pirâmide hierárquica de que as nossas necessidades vão ter que desenvolver. Isso naquela época que ele fez isso. Hoje está mudando muito com a mídia, o telefone, né? A criança já fica com o telefone com 2, 3 anos, mexendo o dedinho e acabou. E acabou, né? Acabou. Não percebe a respiração, não corre, não vai brincar porque fica cansada, né? Então começa a ter problemas já na situação da fisiologia, né? das nossas necessidades. Então, essa é assim, uma introdução, né, que eu fiz para a gente poder, né, imaginar como é que eu vou desenvolver a minha vida daqui para frente. Outra coisa, IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, né, do Plano Nacional de Universal, ele classifica a saúde, a educação e o padrão de vida das pessoas nos países da ONU, que são 193 países que são verificados isso daí. Primeiro lugar, esse vai de 0 a 1, o Índice de Desenvolvimento Humano. Em primeiro lugar, você tem a Suíça, com 0,96. Depois a Noruega, 0,961. O Brasil, em setembro de 22, na 87ª posição, com 0,754. No estado de São Paulo, 0,833. Em Mogi, 0,784. E no Sudão do Sul, 0,385. Então, depende do lugar onde a gente vive, como vai ser a nossa vida. Quanto melhor o índice de desenvolvimento humano, a gente tem mais oportunidade de desenvolver uma vida mais saudável. Não é? Por quê? Porque tem toda a parte da saúde adequada, educação, e o padrão de vida da população vai desenvolver. Fala. De 0 a 1. De 0 a 1. Uhum. Também naquela época que eu fiz naquela época que eu estava na Unimed, Mojimirim, Mogi Guaçu e Civaverbe, né? Como é que é a nossa região? Naquela época, o município era São Caetano do Sul, 0,860, na renda 0,891, longevidade e educação.
Mojimirim 0,7, 0,708, com uma média lá de 0,78. Mogi Guaçu 0,77 e Silva Zerbo 0,74. E o Barão de Melgaço aí no Pará com 0,418. Então são situações, né, importantes para você começar a pensar aonde você mora, quais são os recursos que você tem para poder desenvolver melhor a sua qualidade de vida. Não é? E daí entra. Aqui está escrito que subimos 1 ponto no IDH. Deve ter sido aquele dia que a gente almoçou. Não é? Então, tem que pensar, né, como é que nós vamos desenvolver a área que nós estamos vivendo. Não é? Desculpe, não deu certo. Então, não deu certo isso. Eu vou passar... Tudo bem. Então, em termos de qualidade de vida, né, na antiguidade, a qualidade de vida era relacionada aos sentimentos, à felicidade, à realização e à plenitude. Então, era filosofia, né? Basicamente filosofia. Depois, em 1988, relacionou a qualidade de vida ao suporte governamental oferecido às classes menos favorecidas e avaliou seu impacto na vida das pessoas e nas finanças nacionais. Atualmente, como é que está? Uma degradação ambiental, degradação do bem-estar humano, como consequente, empobrecimento crítico das populações, marginalização dos circuitos de produção e de consumo e marginalização cultural. Não é? Quer dizer, todos, pelo menos uma situação, já têm conhecimento de que está acontecendo na vida de hoje. E daí, como vamos envelhecer nesse ambiente? Né? Aí, vamos atrás da qualidade de vida. O que eu tenho que fazer para, nesse ambiente, adquirir uma qualidade de vida adequada? Definição da OMS, que ela é relacionada sempre à saúde. Então, englobando, então, saúde, sintomas físicos, toxicidade, funções físicas, etc. Então, a definição, hoje, de qualidade de vida é a percepção. É aquilo que você percebe na sua posição na vida, no contexto da sua cultura, nos sistemas de valores, nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Será que eu estou vivendo numa qualidade de vida dentro dessa situação? Eu estava vendo um jornalista comentar hoje a respeito de você formar um país, né? Formar uma cidade. Então, uma família começa num lugar, começa a ter filhos, esses filhos vão se desenvolvendo e vai formar uma comunidade, essa comunidade forma uma cidade forma um estado e daí vai para frente. Então, a cultura, né, para essa família, ela é única. Né? Vocês imaginam que no Brasil a cultura, a miscigenação que tem, né, do mundo inteiro está aqui para a gente tentar montar uma situação de qualidade de vida. Né? Então, já é mais difícil. O que está influenciando, né, na qualidade de vida? Economia, sociologia, administração, saúde, né, ecologia, engenharia. Então, vocês percebem que há necessidade da saúde ter uma integração com a engenharia. A saúde tem integração com a informática, com a administração. Então, assim, arrumar o esgoto é importante para a saúde. Temos que estar integrados dentro do nosso ambiente, porque nós vamos envelhecendo, vamos viver a vida, né? Como é que começaram, então, a medir, né, essa situação de qualidade de vida? São vários domínios que existem, e existe uma classificação internacional de funcionalidade, de incapacidade de saúde, chamado CIF, na 54ª Assembleia, em 2001, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, onde fizeram a compreensão da saúde e da funcionalidade, né, que nós vamos ver daqui para frente, a estrutura e a função do corpo, a atividade de vida e a participação social. Como é que nós vamos verificar isso? Sempre em ambientes controlados. Então, no consultório, eu verifico essas situações aí de classificação de funcionalidade, incapacidade de saúde, para poder desenvolver um trabalho
como médico lá no consultório. Então, vários domínios das pessoas eu tenho que estar encaixando nessa compreensão aqui da saúde, da funcionalidade, estrutura, função do corpo, atividade e participação social. Como é que a gente normalmente faz essa abordagem? Né? Aqui na infância, vida adulta e a terceira idade. Aqui em termos de capacidade funcional. Vou explicar depois o que é essa capacidade funcional. No consultório, o que eu costumo falar? Nós nascemos 100% dependente. Não é? A gente nasce, nós precisamos da alimentação, nós não podemos andar, nós não podemos fazer nada, dependemos de tudo. Ou seja, a nossa capacidade é zero. Não é? Conforme nós vamos evoluindo, né, aprendemos a andar, aprendemos a falar, a começar a interagir com as pessoas, nós vamos adquirindo uma capacidade, já na infância. Né? Já na vida adulta, uma capacidade máxima aos 30, 40 anos, e depois essa capacidade já começa a diminuir. O limite da incapacidade está aqui. Então, hoje em dia, tem gente morrendo e vivendo até 120 anos. Não é? Nosso corpo, a gente sabe que ele é feito para 120 anos. Até 150, parece que os cientistas já estão admitindo que o corpo nosso foi feito isso, mas já tem gente morrendo com 120, 122 anos. Então, eu com a minha idade, eu estou praticamente assim, 2/3 da minha vida. Fala. Lógico que é. Aonde você procurar na internet, se procurou na internet, você vai achar. Você vai achar e fala assim, olha, estou molecão ainda. Né? Então, daí aparece uma doença. Né? No adulto aparece uma doença, uma diabetes, uma pressão alta, né? O indivíduo tem um infarto, tem alguma coisa, vai perdendo essa capacidade com as doenças. Né? Com as doenças. A capacidade de perda normal estaria aqui e a capacidade que ele vai perdendo com as doenças. Então, existe um gap, uma diferença entre a capacidade do indivíduo, ele já vai morrer antes daqui, do que o outro lá na frente. Né? Se o indivíduo mantém a capacidade dele. E o que faz, então, no contexto do envelhecimento? A parte sociodemográfica, que a gente tem que avaliar. Faixa etária, peso, estatura, estado civil, né? Ambientação familiar, classe econômica, autopercepção da saúde, que é a qualidade de vida, atividade física do lazer, capacidade funcional, são atividades básicas da vida diária, banho, vestuário, higiene, são situações básicas que a gente vai avaliar para ver o grau de vulnerabilidade daquela pessoa. Não existe nenhuma pessoa igual, né? Não tem nenhuma vida igual. Então, cada pessoa você tem que enfrentar e tem que descobrir como é que é a vida dela. Aí o médico vai atrás de uma avaliação multidimensional. Né? Você começa do olho, ouvido, dente, dentição, garganta, infecção, pulmão, coração, corpo inteiro. Você começa a ter uma visão já mais ampla do indivíduo, que é o pediatra do adulto, que é o geriatra. Né? Então, isso faz com que a gente comece já a trabalhar essa capacidade funcional, quantificar isso, né? Quantificar isso e começar a tomar as ações para produzir um plano de tratamento para as pessoas. Né? E que aí as duas vão mostrar para a gente o que é tratamento para as pessoas. Em cima da promoção e da prevenção. Né? As duas elas vão comentar isso com a gente. Aí então, a qualidade, desculpe, deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui um pouquinho, que pulei aqui um. Então é um ciclo, né? Você tem bem-estar físico, harmonia na vida, equilíbrio das relações familiares, da relação de trabalho, equilíbrio nas relações dentro da comunidade, qualidade de vida. Isso você vai correndo atrás da vida e formando todo o processo de vida de cada um. Eu estou tentando mostrar para vocês o mais amplo e depois para chegar em cada indivíduo, que o indivíduo vai começar a pensar para a própria vida. Né?
Então, aqui duas situações que me chamou a atenção. Fatores de risco associados às principais causas de morte. Doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doença pulmonar crônica, hepatopatia, acidente de homicídio, são essas doenças que vão matar a gente, que vão fazer com que a gente diminua nosso tempo de vida. Saiu muito ruim aqui, mas isso daqui, olha, são riscos, né, de sedentarismo. E aqui, risco de droga. Né? Em termos de acidente, homicídio, depressão, suicídio com as drogas, e sedentarismo aqui com alcoolismo, com sedentarismo também, doença pulmonar, diabetes. Existem fatores de risco que fazem com que a gente vá diminuindo essa qualidade de vida e essa nossa capacidade. Estou tentando fazer mais rápido. Vamos pular aqui. Uma figura do estado de São Paulo, de acordo com a distribuição das taxas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, segundo o Departamento Regional de Saúde, no sexo masculino, em 2007. Então, conforme for a cor, quanto for mais clara, menor a taxa de mortalidade. Então, quer dizer, aparece a Covid, muda toda essa estrutura. A gente tem todo um processo de diferenciação, mas isso foi em 2007. Mas vocês vejam bem lá, essa região aqui, que é de 211 a 231, eu acho, por 1000. Então, depende do local que a gente está. Quem mora em São Paulo é diferente, quem mora na Estiva é diferente, a gente tem que procurar uma qualidade de vida mais adequada. E daí aparece o estudo de envelhecimento. Estou indo para trás, aqui, não, anterior. O estudo de envelhecimento ligado ao sexo. As mulheres têm muito maior expectativa de vida. Se eu olhar aqui, 90% é mulher. Por isso que ela vive mais. Não é? Por isso que ela vive mais. Certo? Não é? Vive mais. Hoje a mulher sai de casa, oh meu Deus do céu. A mulher sai de casa, enfrenta os mesmos riscos dos homens e quem cuida do idoso com incapacidade e ou doença? Mulher. Você já viu algum homem cuidando do papai? Da mamãe? Um homem dando banho na mamãe? Olha o processo que existe de relacionamento dentro da própria casa com pai e filho, com mãe e filho. A mulher aceita muito mais tudo isso, não é? E daí ela tem maior conectividade com os papéis sociais. Então aparece gerontologia, conselhos municipais, cursos da terceira idade. Então você chama, a mulherada está lá. Ela já sabe o caminho. Né? É difícil para a gente aprender, né? Mas ela já sabe o caminho. Se eu procurar, se for lá no Vojaca, hoje em dia até que está meio a meio. Né? Hoje em dia está quase meio, mas na minha época era 90% homem. Na minha época, 90% homem. E daí aparecem as doenças crônicas. Quanto tempo que eu estou, hein? Mais ou menos. Deixa eu ver. 20 e poucos minutos. Tá bom, eu vou tentar ser mais rápido. Então, aparecem as doenças crônicas. Pode gerar, então, incapacidade. Nós aprendemos capacidade e agora começa a gerar. Então, saúde não é sinal de ausência de doença. Não estou doente, então estou com saúde. Não. Você precisa ver a capacidade que você tem. O que é capacidade? Autonomia é aquilo que você tem a capacidade de determinar e executar os seus próprios desejos. Aos 80 ou 90 anos. Isso é autonomia. Desde que mantenha a sua independência. Não, você não vai fazer isso porque você tem 80 anos, você vai se arrebentar. Vamos ver a capacidade. Né? Evidentemente, tem a diminuição da capacidade de acordo com a idade. Então, temos que adequar a nossa capacidade nas nossas atividades. Se fizer atividade física, se fizer uma alimentação mais adequada, a sua capacidade vai melhorar. Não é? Isso depois elas vão falar.
Já foi para trás? Meu Deus do céu. Aqui, aqui, aqui. Então, resumindo, a idade vai aumentando, atrapalhando a função, a doença aparece e a nossa independência e autonomia vai diminuindo. Né? E a gente está morando aqui em Mojimirim. O que Mojimirim pode ajudar a gente em relação a isso? Esse é um dos valores de a gente estar aqui hoje conversando sobre isso, que depois a gente pode bater papo e deixar a coisa correr. Não é? Também outro esquema, os fatores psicossociais, o estilo de vida, a base genética, aquilo que a gente traz dos nossos antepassados, fatores ambientais, que eu já comentei com vocês, vão provocando o envelhecimento, que são alterações no nosso organismo, de função das células e das moléculas, diminuindo então toda a nossa capacidade e maior predisposição a doenças. Rapidamente, assim, bem tranquilo para a gente entender. E aí essa independência e autonomia, elas estão relacionadas ao funcionamento integrado e harmonioso dos seguintes sistemas nossos. A cognição. É uma palavra que hoje em dia, cognitivo, é de conhecimento, né? Capacidade de compreender e resolver adequadamente os problemas do dia a dia. Então você pergunta, quem que cuida do seu dinheiro, Dona Maria, ou o seu João? É ela. O nego já perde a capacidade de trabalhar com dinheiro. Por quê? Por que você deixa ela? Não, eu não sei mais senha, não lembro mais isso, não lembro mais aquilo, não sei o valor do dinheiro, e já começa a perder a capacidade dele em relação a isso. Humor e comportamento, a motivação necessária, mobilidade, a hora que a pessoa entra no consultório, você já sabe. O outro entra lá, ô doutor, tudo bem. Então você já tem essa análise. Já voltou outra vez? Você está vendo? Eu falei para você, né? Mobilidade e a comunicação, capacidade de estabelecer um relacionamento, né, com o meio ambiente. São esses os sinais. Também isso é muito antigo, né, mas eu acho que ainda vale a pena a gente traçar. Hábitos saudáveis e longevidade. O peso dos fatores que faz uma pessoa viver além dos 65 anos. Isso lá da Universidade de Stanford. 10% é assistência médica, né? 17% genética, 20% meio ambiente, 53% é a responsabilidade de cada um no seu autocuidado. Né? Meu joelho não aguenta, meu isso, meu aquilo, não consigo andar mais, não consigo isso. O que você está fazendo para melhorar a sua capacidade em relação a esses problemas que a gente tem? A pessoa precisa ter conhecimento para poder também se autocuidar, né? O que pode diminuir a nossa vida? Hoje, um pouco menos do que antes, o cigarro, né, que tem menos pessoas fumando hoje, o estresse, dieta desequilibrada, isso vai tirando o tempo de vida nosso. Então, o indivíduo que HIV, o indivíduo que se alimenta, obesidade, se alimenta de carnes gordas, bebida alcoólica, droga, excesso de sol, tudo isso vai tirando o tempo da nossa vida. Então, você percebe que as doenças vão diminuindo a nossa capacidade, e a nossa capacidade, ela não vai, dificilmente ela vai voltar para os nossos 40 anos. A gente não tem um botão para voltar à idade, né? E aí o saudável, envelhecimento saudável. O que a gente teria que estar preocupado, né? Acho que já acabou aqui, ó. Pega o minha coisinha, tá aí com você. Acho que acabou a pilha aqui. Não sei. É aqui, né? Tá perto. Tá aqui? Então, a pressão, diabetes, doença cardíaca são as mais comuns, né? São combinações frequentes. Se a gente não trata, o indivíduo já começa a ficar em casa, com sedentarismo, perde a cognição, perda da autoestima, abandono do autocuidado, capacidade funcional comprometida, com dependência física e mental para a atividade básica, né? De limpar a casa, fazer compra, cuidar da finança, cozinhar, lavar roupa, tudo que já vai começando a perder essa capacidade. Consequência natural, então ele vai ter um AVC, pior autonomia e independência, aí essa capacidade funcional
nós temos que ter o conhecimento de como é que quanto que nós somos capazes, temos a nossa capacidade para poder, né, trabalhar a nossa vida aí. Envelhecimento. Mais atividade física, mais alimentação saudável, aptidão física, capacidade funcional, saúde e qualidade de vida. Interpretação desse desenho, né? O senhor João e a dona Maria, o senhor João com 90 anos, a dona Maria com 87, eles saíram de casa, pegaram o ônibus, foram ao supermercado, fizeram as compras, entraram no ônibus de volta e estão voltando para casa. E daí? Né? Isso estão envelhecendo saudavelmente. Eu acho que eu vou parar por aqui. Certo? Tudo bem? Olha, atividade física e alimentação saudável. Eu vou passar a bola. Tá bom? Bom, então, obrigado, doutor Oscar, pela palestra. Então, obrigado pela palestra, doutor Oscar. E aí, dando seguimento, então agora nós temos a Kátia, ela é nutricionista, especializada em nutrição clínica, oncológica e em cirurgia bariátrica. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Kátia Nutri, super fácil. Tem várias dicas, receitas, um monte de coisa lá que vocês podem ter. Se aqui são meus filhos, só para vocês conhecerem um pouquinho. Então, vamos lá. Tive um convite do Dr. Carlos para fazer uma palestra para vocês sobre envelhecimento saudável. Eu gosto... Ontem a gente teve várias teorias aqui, eu também gosto um pouco de Shakespeare. Ele fala sobre você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Isso é ao longo da nossa vida. De acordo com as escolhas que a gente faz, é como a gente vai chegar aonde a gente quer, não é? Falei, isso vale para tudo na vida. Quando a gente quer alguma coisa, todo o seu... Eu sempre falo isso. Todo o seu bônus vai ter o seu ônus na sua vida. Então, para a gente conquistar alguma coisa, a gente às vezes perde algumas, deixa de ter algumas, deixa de comer algumas. Então, é assim que a gente vive. Eu fui estudar um pouquinho sobre quando a gente começa a envelhecer. E para mim era após os 60 anos. Não. De acordo com estudos recentes, com 40 anos, a gente já começa a apresentar alguns defeitos, alguns desgastes. Confesso que eu fiquei um pouco preocupada com esses novos estudos aqui. E acho que um monte de gente aqui vai vir junto comigo. Mas, e o que a gente pode fazer para continuar e tentar chegar nesses 120 anos aqui da melhor maneira possível, né? Porque chegar com 100 anos, mas sem qualidade nenhuma, não vale a pena, né? Eu brinco que eu quero envelhecer com todos os dentes na boca, porque eu acho que eu tiver todos os dentes na boca, uma mobilidade, eu vou envelhecer de uma maneira melhor, né? Então, o organismo, depois dos 40, vai ficando um pouco mais lento, suas reações vão diminuindo, inclusive capacidade funcional, né? Hormonal, funcional. Mulher, a gente fala um pouquinho até de menopausa, homem de andropausa, a gente tem um pouco de mudança aí hormonal de corpo, de absorção e tudo. Então, o que eu vou falar um pouquinho para vocês? Eu vou responder basicamente 4 perguntas. Quando eu preciso me preocupar com a minha alimentação? Quais são os sinais de desgaste do corpo? O que não pode faltar? E o que não deve ter na alimentação? Acho muito puxada a palavra proibido, né? Então, porque tudo que é proibido é mais gostoso, não é? Se eu falar, vocês estão proibidos de comer chocolate, eu aposto que vocês vão sair daqui pensando no chocolate. Puta, ela proibiu, é tão gostoso o chocolate. Então, assim, então não é proibido, né? Eu falo que a gente deve ter algumas restrições aí na alimentação. Então, quando que a gente deve se preocupar, né? Então, a importância da alimentação começa na gestação, né? Quem aqui tem filho? Alguém aqui tem mais de um filho? Vocês fizeram alimentações diferentes nas gestações? Alguém de vocês fez acompanhamento nutricional em alguma delas?
que comeu diferente, teve, não. Eu tenho na prática de consultório pacientes que não fizeram na primeira gravidez e fizeram na segunda. Sabe aquela propaganda daquela criança segurando brócolis e comendo como se fosse a coisa mais gostosa? Igual aquele menino que dão para ele um monte de coisa, ele fala não quer e dão o brócolis, ele até o olhinho brilha assim com o pratinho do brócolis. É mais ou menos isso. Quando começa a construir esse paladar aqui dentro? Então, na gestação a gente já começa a fornecer. Então, quanto mais equilibrada for a alimentação, mais colorida, mais diversificada for essa alimentação na gestação, melhor vai ser a alimentação dessa criança. E a gente tende a ter uma alimentação muito mais saudável. São crianças que, às vezes, comem muito pouco doce, mesmo porque a gente já orientou essa mãe de comer saudável. Então, provavelmente, ela não vai encher a criança de um monte de porcaria, né? Porque ela viu que isso é importante desde lá da gravidez. Variedade, qualidade. Então, assim, não é só colocar um monte de cor. Eu posso colocar um salgadinho amarelo, uma outra coisa verde, fritura, e eu coloco um bife à milanesa. Então, não é isso, não são essas cores. E sim cores mais saudáveis. Então, quando a gente se preocupa? Em todas as fases da vida, né? Em criança, quando eu vou iniciar a alimentação, com papinha, com alimentação saudável, vou iniciar com algumas coisas. Já vi muita gente me questionando quanto, nossa, Kátia, eu vou fazer a papinha para meu filho, posso pôr caldo quinor? Né? Aí, mas Kátia, não vai dar sabor. Falei, não tem outras coisas que a gente pode colocar? Alho, cebola, salsinha, cebolinha, manjericão. Eu começo a falar, nossa, mas não é mais fácil colocar um tabletinho? Um saquinho de pó assim? Vai dar gosto. Vai pôr aquele gosto sem nada. Não pode, né? Por quê? Sazon, caldo quinor, qualquer um desses estimulam todas as papilas gustativas da língua, né? Isso vale para qualquer fase, não só para o bebê. Então a gente faz com que a gente coma uma coisa errada que, entre aspas, é gostoso. Fast food é cheio disso. Salgadinho é cheio disso. Então, cuidado. Na fase da adolescência, a gente tem, às vezes, uma fase até gostosa de trabalhar, porque são crianças, às vezes, que estão se transformando, querem mudar de corpo, querem emagrecer, querem ganhar um pouquinho de músculo. Às vezes é legal a gente conseguir colocar algumas coisas diferentes. Na idade adulta, que às vezes eu falo assim para ele, olha, pode ser que não seja tão gostoso, mas você precisa comer. Se você não comer, você vai ficar doente, tá bom, Kátia? Eu como. Mesmo que eu não goste, eu como, não é assim? Se eu falar pra você que você precisa, pra viver, comer brócolis, Kátia, eu odeio brócolis, mas pra viver eu preciso comer isso? Eu preciso. Vocês vão comer? Vão comer. É difícil a pessoa vai falar, não vou comer, se eu vou morrer, né? Então eu vou buscar comer aquilo. Na criança ou adolescente, eu não consigo fazer isso. Ele não vai nem querer experimentar muitas vezes aquilo. E no idoso, a gente já criou todo esse paladar. Quando a gente fala em paladar de idoso, eu gosto só de frisar uma coisa. Eu já trabalhei em várias clínicas de idoso, dei palestras para as cuidadoras, e em uma delas eu fui estudar sobre mastigação. Vocês sabem, os idosos de hoje, muitos deles usam dentadura, não usam. Vocês têm avó, muitos deles, ou parte, ou total. Quanto sobra de força mastigatória com uma dentadura, vocês sabem? 20%. Tira 20% da força mastigatória da boca de vocês. É tudo duro, não é? Então, quando aquele idoso começa a adorar sopa de pão, molhar o pão no café com leite, minha avó só adora café com leite, pãozinho, molha no café com leite. Por quê? Porque a dentição dela é ruim, a força mastigatória é ruim. Então, quando pra gente tá mole, pra eles ainda tá duro. Então, se vocês forem fazer agora, para ver o Dia dos Pais, aí tiverem avô, vai fazer, deixa bem molinha, carninha, porque ele vai comer tudo, tá? Então, assim, eu gosto bem de frisar isso. Número de refeições é super importante para a gente ter uma alimentação saudável. Ontem, quantas refeições na média vocês comeram? Vou fazer uma pergunta. Quem comeu 3 refeições ontem? 4? 5? Vou puxar a orelha. Quanto que é o ideal de refeições por dia? Eu vou chegar lá. 5. Por quê? Vocês têm ideia de quanto que a gente é o preconizado para a gente comer de fruta? Vocês sabem quantas frutas é preconizado? Quantas? 5.
5 porções de fruta por dia. Se a gente comer 3 refeições, como é que a gente come 5 porções de fruta? Nem com 5 refeições, às vezes a gente chega lá. Com 3, então, fica mais difícil ainda. Quando a gente se priva um pouco de refeição, às vezes a gente capricha em alguma. Vocês concordam? Fala, nossa, tô morrendo de fome. Kátia, mas eu fiquei o dia inteiro sem comer. Eu almocei às 11 horas, são 8 horas da noite, eu vou comer agora. Então, muitas vezes eu faço isso. Vou dar um exemplo básico para vocês, do que a gente faz a longo prazo e não percebe. Uma refeição de um fast food, a gente tem um hambúrguer grande, um refrigerante, uma batata frita e um sundae, porque eu me permiti esse sundae porque eu fiquei o dia inteiro sem comer, lembra? Eu só comi às 11 horas da manhã, são 8 horas da noite, eu mereço comer um sundae. Eu comi 1.600 calorias em uma refeição. Aí, eu vou lá na Kátia, a Kátia fala assim pra mim, não, mas você não tá proibido de comer o lanche, você só não precisa comer o lanche inteiro do dia inteiro em uma refeição só. O que a gente pode fazer? Café da manhã, uma xícara de café, 2 fatias de pão, com um pouquinho de manteiga e um ovo mexido. Eu posso comer um meio mamão papaya no lanche, uma alimentação básica de uma alimentação do brasileiro, arroz, feijão, bife, salada e tomate. Não pus aqui soufflé, nada difícil de fazer, tô pondo uma alimentação básica, fácil de qualquer um fazer. Lanche da tarde, um iogurte com banana e cornflakes, que é um sucrilho sem açúcar, e deixei um lanchinho para janta. É muito difícil isso, né? Então assim, ó, então a gente consegue ir colocando alguma coisa com as mesmas calorias, né? Então assim, isso a longo prazo vai fazer eu viver muito melhor. Ai, Kátia, mas jura que não pode fazer isso aqui nem um dia? Não tô falando que não pode, mas isso aqui não pode ser rotina, né? Isso aqui tem que ser de vez em quando, porque senão a gente não vai conseguir alcançar os nossos 120 anos com todos os dentes na boca e andando, né? E o que a sociedade de consumo fala pra gente consumir? Isso daqui, não é? Ninguém fala pra gente consumir isso daqui. Você já viram propaganda de brócolis? Você já viram propaganda de um prato de salada? Não sei se o Subway está fazendo alguma propaganda. Fora disso, não. Então, assim, a gente não vê isso. A sociedade de consumo quer que a gente consuma o quê? Isso aqui. Refrigerante, batata. Cada vez é uns Cheetos diferentes que sai. Cada vez é uma batata diferente que sai. Cada vez é uma Fine diferente que sai. Cada mês é uma novidade dessas porcarias, não é? Mas a gente não vê muita coisa diferente em relação à alimentação saudável, né? Estados Unidos já faz... eu posso falar aqui uns 8 anos, eles estão tentando mudar, porque é um dos países mais obesos que a gente tem no mundo, né? Por conta dos grandes pacotes, da má alimentação, de como eles vivem. Eles estão tentando mudar a alimentação de fast food para slow food, para se comer devagar, fazer as refeições, mas... eles ainda não conseguiram. Falei, enquanto eles não começarem a pagar o povo, eu acho, para as pesquisas, eles não conseguem que eles mudem. É muito difícil mudar essa conscientização. Então, por isso que tem que ser isso desde lá de criança, desde a gestação. Porque assim, não pode esperar chegar com 80 anos e falar, agora eu vou me preocupar, agora eu cheguei na melhor idade, eu vou me preocupar. Não vou conseguir. Qual que vai ser a sua massa magra quando você chegar com 80 anos e nunca fez atividade física? Quanto de músculo você vai ter? Nada. Vai ter, Liana? O básico para viver, né? E olha lá. Então, primeira parte respondida. E quais são os sinais de desgaste do nosso corpo? Então, como o Dr. Oscar falou, a gente começa a dar alguns sinais de desgaste. Obesidade, anemia, diabetes, dislipidemias, gastrite, hipertensão, desnutrição e câncer. Obesidade de tudo que a gente vive, principalmente na idade adulta, a gente fazia atividade física quando era criança, começa a fazer faculdade, começa a trabalhar, começa a fazer um monte de responsabilidades e não tem mais tempo para atividade física. Eu estava uma vez num congresso e um médico falou assim, eu estava conversando com ele falou assim para mim, eu falei, nossa, minha briga com meus pacientes é que eles nunca têm tempo. Quem tem tempo aqui para fazer atividade física? Tá vendo? Uma pessoa. Você tem, né? Que bom. Graças a 2, a 3, tá bem, graças a Deus. Então, assim, agora se eu falar para vocês assim, olha, vocês têm câncer, vocês precisam fazer quimioterapia. Vocês vão achar tempo? Ah, vocês vão achar tempo, ótimo. Então, assim, ó, essa mesma importância que a gente dá para uma quimioterapia na oncologia, a gente tem que dar também para a atividade física. Ela faz tão bem quanto. Então, assim, a gente tem que ir atrás dela.
Anemia a gente tem por causa de uma má alimentação. Quem come só aquela primeira refeição lá de 1.600 calorias, a gente vai ter uma anemia naquele paciente, porque ele não come nada de vitamina e mineral. E as doenças associadas de trabalho, de vida, de como a gente vai criando esse corpo. E o que não pode faltar na nossa alimentação? Então, primeira coisa, base, água. Eu vou fazer uma continha básica aqui com vocês. Quanto você tomou de água hoje? Você? Quanto você tomou? Tomou garrafinha? Copo? Copo ou garrafinha? 1 litro. São 8h30 da noite. Quanto você vai tomar até dormir? Mais um copo? Então, assim, ó. Quanto você tomou de água hoje? Você tomou 1 litro? Você tomou quanto? 1,5? Tá na média. Quem aqui tomou quase 2 litros de água? Tomou mais? Tudo bem. Mas no meio de todo mundo, umas 10 pessoas tomaram isso. Uma média, para vocês terem uma ideia, uma pessoa de 65 quilos, ela precisa consumir uma média de 2,2 litros. Quantas pessoas aqui consomem mais ou menos essa média do seu corpo? Né? Fica puxado, né? Mas assim, ó, no inverno, você falou uma coisa legal. Todo mundo fala isso. Semana que esfria, chega no consultório, toma água. Ai, Kátia, com esse tempo, como é que toma água? Não dá sede. Concordo que não dá sede. Você gosta de chá? Eu detesto tomar chá morno para frio. O chá tem que ser quente, não tem? Ou é gelado, ou ele é quentinho para esquentar quando tá frio. Então, o que eu faço? Eu faço canecas de 300 ml, 400 ml de chá. E eu tento tomar ela o mais rápido possível para ela não esfriar. Porque daí eu vou tomar a quantidade do líquido, mas não vou colocar 5 colheres de sopa de açúcar, porque eu vou acabar com a minha hidratação. Então, eu vou fazer um chá sem açúcar, eu vou fazer uma água com limão. Então, assim, eu tento colocar de outras maneiras, né? Quem trabalha sentado, eu falo, faz uma jarra de chá, deixa do lado. Você vai tomando. Se força a tomar até na hora do almoço 1 litro de chá. Eu acho que não é tão difícil no inverno a gente tomar um chá quentinho, né? Então, assim, a gente tem outras alternativas para alcançar esse volume. No verão eu acho muito mais fácil, eu concordo. Eu só peço para tomar cuidado, não ficar tomando muito à noite, que vai acordar a noite inteira e vai me xingar. Falar, Kátia mandou eu tomar, eu tomei, que nem você. Não precisa tomar o resto do seu 1 litro hoje, não. Deixa para amanhã, começa mais cedo. Se você vai tomar hoje, falar, Kátia, você fez uma coisa, minha orelha vai ferver de noite. Não quero isso. Deixa para amanhã. Então, isso é super importante. Com base na pirâmide alimentar clássica de nutricionista, a base vem como água. Por quê? Quando eu chego para um idoso e pergunto para ele, nossa, seu João, quanto de água o senhor tomou hoje? Nossa, dona Kátia, um monte. Quanto é um monte, seu João? 2 copos. Aí ele fala que tomou 2 copos de 150 ml. Para ele é um monte, então tem que tomar cuidado com o monte de um idoso. Então, assim, tem que ser água o tempo todo. E tem que ver quanto é a relação de quanto eu tomei. Por isso que a base da pirâmide alimentar de um idoso é água, tá? Porque ele toma muito pouca água. Ele produz menos saliva, ele tem menos vontade de tomar água, a mobilidade dele é menor do que a nossa, ele fica mais tempo sentado, deitado, então ele menos gasta, então ele tem menos sede. Então, tudo isso faz com que piore. Só quero falar uma coisa que faz pouco tempo que eu aprendi isso e eu gosto muito. E eu acho que isso faz com que a gente tome água. Quando a gente toma menos água, a nossa saliva ela fica mais grossa, porque a nossa boca não pode ficar desidratada. Essa saliva mais grossa, o pH fica mais básico. Eu achei que ficava mais ácido, aprendi que não, que fica mais básico. E esse pH mais básico corrói o nosso dente a ponto dele ficar mole e a gente perdeu o dente. Então, hoje a minha frase no consultório é: bebeu água? Não bebi. Quer perder os dentes na boca? Não, Kátia. Eu falei, então, beba água. Toda vez que você beber pouca água, você fala, meu Deus do céu, meus dentes. Vou tomar água porque eu quero manter meus dentes na boca. Então, aprendam isso. Porque eu fui buscar isso porque umas pacientes estavam reclamando de perca de dente, acharam que era por causa de algum outro problema, e no fim não era. Era da água mesmo. Aqui. Então, na base da pirâmide alimentar, todo mundo já viu uma pirâmide de alimentos? Já. Então, vou explicar mais ou menos por cima. Então, a base da pirâmide alimentar é uma base de carboidratos, é uma base que gera energia. Então, todo mundo precisa. Ninguém pode ficar restrito por muito tempo sem carboidrato nenhum. Pão, arroz, macarrão. A gente só tem que tomar cuidado com o que vai ser esse carboidrato. Por exemplo, Kátia, então não pode comer macarrão? Pode. Eu vou comer um macarrão com molho de 4 queijos ou eu posso comer um macarrão com molho de tomate?
Eu vou comer um pão com geleia, com Nutella, ou eu vou comer um pão com um pouquinho de requeijão light, com ricota, com o que for, com queijo branco? Então, são minhas escolhas que vão fazer diferença aqui. No segundo grupo, a gente tem as vitaminas e os minerais, frutas, verduras e legumes, que fornecem para mim vitaminas e minerais. Por isso que eu falei que aquele paciente que come 1.600 calorias em uma refeição só e deve comer tudo errado, ele tem um pouco de déficit nutricional. Por quê? Porque ele não tem nada de vitamina nem mineral, né? Por mais que ele escolha o suco lá naquela refeição no fast food, é um suco que não tem vitamina nenhuma, porque ele foi processado, ele teve ultra temperatura, ele não tem nada ali, é água e açúcar, né? O grupo das carnes, proteínas, que geram para a gente toda a proteína que a gente precisa, vitamina B12, que serve para construir os músculos, então a gente precisa muito delas. Por isso que depois de um tempo de academia, geralmente um monte de gente quer prescrever whey, creatina, essas coisas para gerar músculo. Cuidado com essas prescrições, cuidado com quem está prescrevendo, quantidade, como se tomar isso. E lá em cima, no grupo das gorduras, dos açúcares, dos óleos, por que eles ficam na ponta? Porque, na verdade, na pirâmide inteira, a gente tem eles. Então, por exemplo, eu falei, um pão com geleia tem açúcar, o pão tem açúcar. Para fazer um refogado, uma carne tem gordura. Para fazer o refogado, eu coloco óleo, eu coloco tempero. Então, eu acabo tendo um pouquinho dele na pirâmide toda. Então, o que não pode faltar, um pouquinho de cada daquela pirâmide alimentar e ter uma alimentação mais saudável. E o que não pode ter nessa alimentação? Uma alimentação rica em gordura. Vou falar um pouquinho, o Dr. Oscar falou, mas uma alimentação rica em gordura seria uma refeição de nuggets, batata frita, todos os junk foods aí, todas as frituras, onion rings, tudo que for fritura e porcaria, entra aqui numa alimentação rica em gordura. Uma alimentação rica em açúcar, refrigerante, bebidas adocicadas, bala, chiclete, chocolate, entram aqui nessas ricas em açúcar. Excesso de proteína, porque junto com as proteínas vem as gorduras e a maneira com que ela foi feita, porque dificilmente a gente fica comendo só carne crua, né? Então é como ela foi preparada. Um acúmulo de massa corporal, porque se eu tiver tudo isso, eu vou ser um obeso. O sedentarismo. Hoje em dia, a gente tem pessoas que trabalham o dia todo, chegam em casa, é isso daqui. É computador, é celular, é a comida no chão, é refrigerante, é doce, fica tudo em volta ali, porque nem dali ele quer sair. Estou cansado e vou ficar aqui. Então, cuidado com isso, né? Porque como que eu quero morrer? Eu quero morrer com os dentes na boca, andando, com tudo. Então, cuidado com isso daqui. Inflamação, se eu tiver uma alimentação desse jeito, rica em açúcar, rica em gordura, pobre em fibra, com IMC alto, eu vou ter um organismo inflamado. Esse organismo inflamado, que hoje um paciente obeso, a gente chama ele de um corpo inflamado, porque se eu tiro a gordura, eu tiro a inflamação, eu vou ter vários problemas. A gente tem muito idoso que, por conta de ganho de peso, eles têm desgaste na coluna, eles têm problema no joelho, eles acabam tendo vários problemas. Quanto mais músculo eu tiver, menos inflamação eu vou ter. E eu queria deixar uma frase que eu gosto muito, que é: sempre faça do seu alimento o seu medicamento. Enquanto a gente puder fazer do nosso alimento um bem pra gente e a gente não precisar tomar um remédio, é a melhor coisa que a gente busca para envelhecer, né? E uma frase, eu não achei o autor dessa frase, mas eu gostei muito dela. A velhice é a colheita farta de tudo aquilo que plantamos no decorrer da nossa vida, né? Então, quanto mais farto for o meu plantio, melhor vai ser o meu final de vida. Eu adorei essa foto desse senhor andando de bicicleta com a senhora. E eu quero colocar que eu já faço a minha parte. Eu também ando de bicicleta, pratico atividade física, tento fazer o que eu posso. Muito obrigada a todos. Qual é pior? O refrigerante com açúcar, o zero ou o suco? Se a gente falar em suco natural, o suco natural é sempre melhor. Se eu espremer uma laranja, for um suco de limão, um suco de melão, melancia, se for da própria fruta, é o melhor que a gente tem. Se a gente pegar alguns sucos de caixinha, tem alguns sucos de caixinha, eu sempre falo isso, vira o rótulo da caixinha e vai lá em ingredientes. Tem muitos que é água, açúcar e depois um extrato de qualquer coisa. O extrato de maçã, o extrato de uva, quer dizer, o que você está consumindo?
Numa tabela, a lei fala que a rotulação de ingredientes ele é em ordem decrescente de quantidade. Então, é do que mais tem para o que menos tem. Isso para tudo, para pão, macarrão, qualquer coisa. A rotulagem de alimento é assim, ela tem que ser assim. Então, se eu pego um suco que tem água, suco e um concentrado, o que eu estou bebendo? Água adocicada, né? Agora, se eu vir e tem suco concentrado de uva, eu estou comprando suco. Né? Então, assim, quanto menos coisa tiver no suco, melhor ele é. Agora, se eu pegar, aí então o suco natural é o melhor que eu tenho. Cuidado até com a água de coco. Incrivelmente, o brasileiro é muito esperto, entre aspas. A água de coco, que é brasileira, eles estão fazendo água de coco reconstituída. Então, é água, açúcar e água de coco. Um extrato de água de coco. Então, cuidado até com a água de coco. Sempre vire a caixinha e lê os ingredientes. O que eu estou comprando? Né? Entre eu tomar um suco natural, sempre um suco natural. Kátia não tem suco natural, é suco de caixinha. Eu tenho um refrigerante zero. O refrigerante zero, ele é uma água com gaseificado e cheio de extratos de alguma coisa, que vão irritar todo o seu paladar e vão fazer com que você tenha gosto daquilo. Só que os refrigerantes diets, eles não matam a sede. Eu não sei se vocês já repararam isso. Sempre que a gente toma um refrigerante zero ou diet, ele não mata a sede. Você pode tomar uma garrafa de 2 litros, ele não mata a sua sede. Então, assim, qual é o prazer de tomar aquilo? Né? Então, tomar uma água com gás, uma tônica zero, eu acho que vale mais a pena. Se é ter o gaseificado, água com gás, com limão, eu acho muito mais saudável do que eu tomar um refrigerante. Respondi sua pergunta. Então, tá bom. Então, obrigado, Kátia, pela apresentação. E agora, chamar a Eliana, ela é educadora física, personal de idosos, especialista em saúde funcional. Posso sentar ou tem que levantar? Agora, hein? Eu ia fazer uma sacanagem, mas não vou não, tá? É botar todo mundo para mexer, mas ainda não. Gente, boa noite. Eu sou a Eliana Moutinho, tenho 49 anos e eu espero chegar pelo menos até a idade da minha aluna ali, a Dona Maria. Dona Maria, levanta aí, faz favor. Camilo, pede para ela levantar. Pergunta, fala para ela falar quantos anos ela tem. Bom, uma salva de palmas para a Dona Maria. E é atleta, ela todo ano compete lá nos Jogos do Idoso, regionais do idoso. Então eu espero chegar pelo menos até os 92 aí, né? Não sei se com dente na boca, mas igual a Dona Maria, eu quero estar indo para o baile, quero tomar minha cervejinha, né? Então, a qualidade de vida passa por tudo isso. E aí, então, vou falar um pouco, né, com vocês, me senti assim super contemplada, tanto com a exposição do doutor quanto da Kátia, porque eles falaram sobre atividade física e o envelhecimento saudável. É isso aí, né? É um tema transversal e multiprofissional. Então, não tenho quase nada para falar, né? Só que não. Vocês estão preparados para envelhecer, gente? Vocês estão se preparando para envelhecer? Quantos anos mais vocês querem viver? Mais 40? Mais 40, tá bom? Então, aí tá ali, né? História do Sr. Jô. Eu coloquei ali que eu não podia esquecer de contar rapidinho a história. Quando eu era adolescente, tinha um senhor lá perto de casa, chamado Sr. Joaquim. Um dia, minha mãe chegou em casa, era vizinho lá, conhecido, né? E falou, Sr. Joaquim,
faleceu. Poxa vida, né? A gente tinha conversado com ele esses dias, tudo. E alguém lá, não lembro quem, falou assim, mas também, né, mãe, já estava com 80 anos. E aí isso me fez refletir. Falei, putz, grilo, será que 80 anos já é um indicativo de que você precisa estar se despedindo desse mundo aqui? Quantas pessoas não falam, né? Mas também a idade, né? Olha lá, olha o que está fazendo. Mas também, olha lá, a idade, né? E, gente, por outro lado, a gente vê pessoas de 92 anos aí correndo, fazendo atividade física. Dona Maria limpa a casa. Dona Maria tem 20% de visão, gente. Dona Maria tem 20% de visão. Limpa a casa, faz comida. Terça e quinta eu estou aqui em Mojimirim o dia todo. É lá que eu almoço. Toda terça e quinta. E ai de mim que se eu não aparecer na casa da Dona Maria. Né? Então, assim, 80 anos, 90 anos, quantos anos a gente quer viver? E como a gente quer chegar nessa idade? Né? Deixa eu ver se eu aprendi aqui. Esse vai para frente. Isso. E aí eu gosto muito dessa doutora. Conhece? Ela é fantástica. Né? Doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Gente, quem não conhece, tira foto, procura essa mulher no Instagram, compra os livros dela, vale muito a pena. Ela é gerontóloga e paliativa. E aí ela trabalha muito lindamente essa questão do envelhecimento e o final da vida. Tá? E ela tem lá, né? Se a gente não morrer antes, é lógico que nós vamos envelhecer. Né? Então, assim, ninguém quer morrer logo aqui, né, gente? Eu não quero. É muito bom viver. E esse livro aí, ó, para a vida toda valer a pena. A gente precisa fazer cada dia valer a pena, cada segundo do nosso dia, né? A hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, as nossas relações. E ela, no livro, é muito interessante porque ela faz... Ops! Não! Volta! Ah, não, tá certo, é porque não salvou uma figurinha que eu queria ler. É aqui mesmo. Ela faz no livro um paralelo, gente, com uma viagem para o deserto. Alguém já leu esse livro dela? Já? Não é muito legal? O paralelo que ela faz com a viagem no deserto? É tipo assim, ó, rapidinho, tá? Eu e a Kátia, a gente lá com os nossos 20 anos, colegas de faculdade, a gente fala... Vamos planejar uma viagem para o deserto para daqui 30 anos? Por quê? Porque para ir para o deserto a gente precisa se preparar. A gente não vai querer ir para o deserto nas nossas férias do ano que vem. Né? Por tudo. O que tem lá no deserto, gente? De dia, muito sol. De noite, muito frio. E um monte de coisa, né? Água tem abundância? Não. Então, assim, a gente não pode ir de um dia para o outro para o deserto. A gente precisa se preparar. Aí, pá! 50 anos. Kátia, chegou o dia do jeitinho pro Saara. Bora, Kátia, bora. Mochilão nas costas, chegamos lá no deserto. Aí a Kátia, desculpa, porque a certa na história tem que ser eu e a errada você, tá? Aí chegou lá no deserto, primeiro dia, só aventura, desceu nas dunas lá e tudo bem. Segundo dia, nossa, Eliana, caramba, eu não imaginava que era tão quente assim. Ah, mas você não sabia? Você não teve 30 anos para se preparar? Ah, eu sabia, mas... Ah, eu quero voltar. Não tem volta. Não tem como você voltar. O envelhecimento é assim também. Não tem como a gente voltar. A gente só tem como interromper, né? Tem gente que não chega. Mas se você quer envelhecer, você tem que se preparar. Então, eu acho muito legal, gente. Quem não leu ainda, vale muito a pena. E a Kátia, o que vocês acham? Se a viagem não tem volta,
né? Ela não se preparou. O que vai acontecendo com as funções da Kátia? Oi? Mas você se preparou? Ficou quanto tempo lá? A sua viagem teve volta, porque você se preparou para passar quanto tempo? 3 dias. E o nosso combinado há 30 anos era de ir para o deserto só com passagem de ida. Não tinha volta, não tinha como voltar. Né? E aí, assim, eu sempre gosto de falar nesses pilares aqui, né? Para a gente envelhecer com saúde. Na verdade, para a gente ter uma vida saudável, né? Eu costumo falar dos 7 pilares, que ontem, provavelmente, as meninas falaram, né? A importância de você ter aí a meditação. E meditação não é subir lá no monte, né? E ficar É você fechar os olhos, respirar, sentir o cheiro das flores, levar a sua mente para um lugar que você gosta, para diminuir sua ansiedade, né? Então, mente, movimento, você ter uma rotina ativa, que é diferente de uma rotina agitada. Eliana, mas eu me mexo o dia todo. Eu gasto muita energia, porque eu lavo casa, lavo roupa, cozinho, é o dia inteiro. Mas é diferente de você ter uma rotina ativa. A rotina ativa é você tirar os problemas da cabeça, porque ninguém merece, né? Contar como ativo, rotina ativa, lavar a louça, lavar a roupa. Ninguém merece. É você curtir aquele momento. É você sentir os hormônios que a atividade física estão sendo liberados aí no seu corpo para trazer saúde para você. Né? Por que os países ocidentais têm maior prevalência de longevidade? Lá eles não preconizam a atividade física vigorosa, eles preconizam desde pequenininho, né? O movimento, fora a alimentação e tudo mais, né? Mas falando no movimento, lá na escola, eles preconizam o movimento. Então, gente, não tem mais desculpa. 1 hora, tem que ter 1 hora para ficar na academia? Não precisa. Tá? Existem estudos aí falando que 1% do seu dia você já faz assim, mudanças grandiosas no seu organismo. Sabe quanto é 1% do nosso dia? 15 minutos. Nosso dia tem 1.440 minutos. 15 minutos é 1%. Então, gente, você não ter 15 minutos para você, precisa. Senão, você não chega numa fase de envelhecimento, tá? A alimentação, que a Kátia falou bastante, né? E aí, o que eu não sou nutricionista, mas a gente estuda e a gente sabe, né? Comida de verdade, arroz, feijão, ovo, muito ovo. Cálcio, fruta, muita fruta, água, né? Ai, deixa eu só me meter aí rapidinho, senão depois eu vou esquecer. Aqui no meu celular eu tenho um aplicativo. É uma barra de código de barra, coloridinho. Dá para ver? O Ministério da Saúde que criou, aqui do Brasil. Chama Desrotulando. Quem já conhece? Maravilhoso, não é? Você abre o aplicativo, você vai colocar a câmera no código de barras do produto que você tem na sua despensa. Faz esse teste, gente, para você ver que você vai jogar fora metade da sua despensa. E lá vai assim, ó, é por nota e por cor, tá? De 0 a 100 e de verde a vermelho. Então, ele vai colocar lá. Eu coloquei esses dias um suco. Fui no mercado, né? 100% integral. Falei, você não me pega. Mas ele me pegou, porque era 100% mesmo. Aí veio aqui, ó. Verde, 100%. O tal do requeijão Pós de Caldas, que eu achava que era muito gostoso, sabe quanto? 38 de 100.
Então, você vai começar a fazer melhores escolhas para a sua alimentação com um aplicativo brasileiro. Tá? Sono, lógico, né? A gente dorme bem, porque a gente sabe que é durante o sono que as funções são reparadas, é durante o sono que o nosso músculo traz as respostas das atividades que a gente fez durante o dia. Não é aquele sono que você acorda 10 vezes na noite para ir no banheiro. É um sono que você entra no sono REM, né? Naquele sono profundo, gostoso. Também tem aplicativo para a gente mensurar isso aí e ir melhorando. Propósito, gente, isso eu acho muito bacana. A gente viver saudável, a gente chegar no envelhecimento saudável, passa pelo propósito de vida também. É muito ruim a gente viver sem um propósito. Eliana, mas eu preciso ter um propósito na minha vida? Não. Você pode ter vários propósitos. Olha, eu quero ajudar alguém, quero ser voluntário, eu quero me formar para ajudar as pessoas, né? Eu quero ajudar minha filha a entrar na faculdade, então eu vou fazer isso para ajudar ela. Pronto, meu propósito eu consegui. Agora eu vou para outro propósito. Né? Então, a gente ter propósitos, porque isso motiva a gente a viver. Né? Convívio social, a nossa teia social. Vocês sabem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive? Você imagina? Você passar o dia inteiro com gente chata. Quem aqui? Né? E a diferença de você passar o dia todo perto de gente bacana. Né? Chega em casa, o marido, a esposa, os filhos te recebem com um sorriso, com um abraço. E o contrário. Aquela criança que cresce num ambiente tóxico. Vai ser. Aí ela vai precisar ter força, a hora que ela tiver a oportunidade de sair dali, para ela trabalhar tudo isso. Tá? E eu coloquei a espiritualidade que vai vir amanhã, né, para falar, que não tem nada a ver com religião, mas que é muito importante a gente ter aí uma conexão com algo que a gente entende como algo maior que nós. Né? A relação minha comigo e a relação minha com o todo. Tá? Então, Eliana, mas difícil, hein? Mas é igual uma casa. Coloca uma casa aqui em cima. Se a gente tiver hora ou outra com um pilar meio, né? Vai ficar a casa. E aí a gente vai sentir que aquele pilar ali precisa de mais atenção. Vai lá dar uma atenção maior. Tá bom? Aí você põe, vamos ver. Como é que faz? Eu acho que tem. Você põe o som? Põe o som. Ah, é aqui. Pode pôr o som. O problema não é viver mais. A medicina dá condição para a gente viver mais. Como a gente vai viver mais? Então, a gente tem que medir o tempo de autonomia ao final da vida. Aquele tempo que a gente não precisa de ajuda para fazer as tarefas do dia a dia. E o que é preocupante? Muito estudo que eu tive acesso aqui em São Paulo mostra que os últimos 11 anos da vida. Deve ser na internet. Bom, é o seguinte, aqui é a Dona Maria, ela faz exercício comigo 2 vezes na semana, e é o que ele fala, viver mais, a medicina está aí para ajudar, né? Quem tem essa oportunidade, é lógico que tem muita gente que não tem essa oportunidade, o doutor falou, né? Eu lembro que a gente conversou sobre políticas públicas, tudo, a gente sabe que tem gente que não tem condição, né? Tem lugares que não tem infraestrutura para a pessoa fazer atividade física. Mas ela faz, eu vou lá na casa dela 2 vezes por semana. E esse estudo que o Márcio Atala fala é sobre uma comparação da vida do paulistano e, acho que no Japão que ele fez. Os últimos 11 anos da vida do paulistano são vividos com alguma dependência, ao passo que lá são os últimos 3 anos.
Então, a gente precisa melhorar aí alguma coisa, né? Em questão de tudo, de política pública, de sociedade, de você ajudar seu vizinho, de você ajudar o seu idoso que está em casa, né? Processo de envelhecimento, naturalmente, diminui aí várias funções, né? São vários fatores que vão diminuindo, tanto físico, psicológico. Cadê a doutora Edmilson? Falou que vinha aqui, não veio, danado, vou dar nele amanhã. Neuromotor, social, né? E a atividade física, a gente falando da atividade física, ela retarda e reduz os efeitos do envelhecimento. O exercício físico, ele modula, praticamente, ele passeia em todos os sistemas, né? Eu adoro quando eu falo que eu sou da área da saúde, porque eu sou da área da prevenção. Então, o exercício físico, ele modula praticamente todos os sistemas, ele passeia por todos os sistemas. E hoje, gente, eu quero vou falar rapidinho com vocês sobre sarcopenia, né? Tenho visto e tenho ficado muito contente, TikTok, Instagram, né? Um monte de gente colocando vídeo sobre agachamento, a importância da massa muscular. Por que será? Porque é o músculo que traz vida para a gente. É a massa muscular que vai garantir, o seu índice de massa muscular vai garantir a sua longevidade, com qualidade. E a sarcopenia, ela é uma disfunção física que até 2018 era vista como um processo natural, simplesmente, que a partir dos 35, 40 anos ia surgindo na vida das pessoas e que gradativamente ia aumentando e a pessoa ia perdendo as funções. Porém, não é, tá? Hoje em dia, não é mais. Nesse tratado aqui, num consenso europeu, que foi em 2018, ficou determinado que sarcopenia é uma doença, tá? Já não é mais uma simples disfunção física. Então, já tem o número do CID lá da sarcopenia, é tratada como doença. Então, vamos lá. O que é a sarcopenia? É a perda da massa muscular associada à diminuição de força. Então, quer dizer, não consigo mais pegar meu neto no colo, não consigo pegar uma panela com comida, não consigo levantar o galão de água do chão. É associada, tá? A perda da massa muscular associada à diminuição de força, diminuição de potência muscular. Então, eu já não consigo fazer aquele movimento com a mesma rapidez que eu fazia antes. Quem tem idoso em casa? Levanta a mão. Vai levando o seu pensamento para o idoso que você tem em casa. Vai fazendo esse link aqui. Como que é o idoso que você tem em casa? Né? E também o desempenho muscular. Poxa vida, olha a dificuldade que a minha mãe está tendo em levar a colher de comida na boca. A dificuldade que ela está tendo em subir um lance de escada. Dona Maria subiu mais rápido que eu hoje, está louco? Subiu rápido. Né? Então, a sarcopenia é uma doença que a gente precisa trazer um olhar muito sério para ela. Tá? Sem músculo, a gente não vai chegar no envelhecimento saudável. A gente vai precisar de ajuda, a gente vai para a cadeira de roda, ou então a gente vai precisar que alguém carregue a gente, que alguém dê banho na gente, escove os nossos dentes, porque a gente não vai ter força para escovar os dentes, para pentear o cabelo, né? A sarcopenia é multifatorial. É lógico que não é só essas 3 coisas aqui, mas a gente está colocando algumas para a gente já ir meio que entendendo e que vocês também façam um link com o idoso que você tem em casa ou com você mesmo. Porque para você já ir se preparando para ficar
né, para envelhecer, tá bom? Então, ó, a idade, existe uma corrente que fala que, Eliana, todo idoso vai ter sarcopenia? Não. Mas é bom a gente se preocupar com isso, né? A idade é uma causa? Tem outra corrente que fala, não existe uma relação afirmativa de que a idade seja um predispositor de sarcopenia. Lógico, se a pessoa é mais nova e tem uma doença crônica ou tem um outro tipo de complicação, não precisa, não é a idade, né? Sedentarismo. O pouco uso do corpo para fazer as atividades, né? Não separa um tempo no dia para fazer exercício físico. Precisa. Diminuição hormonal, principalmente os hormônios de desenvolvimento e crescimento muscular, testosterona e GH. Com essa diminuição desses hormônios, existe também uma diminuição da nossa força, da nossa massa muscular. Diminuição de ingestão de proteínas. Quem aqui já não ouviu, né? Ovo. Proteína é ótimo para criar fibra muscular. Esses dois aí, a gente tem como modificar. Às vezes, vai precisar de uma reposição hormonal. É todo mundo que pode? Não. Então, sedentarismo e ingesta de proteínas, a gente pode mudar isso. Não é verdade? Isso a gente pode fazer. Idade não tem como, né? Aí, o que acontece, gente? Como que eu vou mostrar para vocês, quem quiser tirar foto, é muito legal isso aqui, você pode fazer o teste com você mesmo, né? Quem já está aí numa idade mais avançada, ou com o idoso da sua casa. Esse aqui é um teste que 2 norte-americanos, eles criaram para mensurar aí uma provável sarcopenia na pessoa mais velha. Então, eles vão mensurar a força, o quanto essa pessoa precisa de ajuda para caminhar, o quanto essa pessoa precisa de ajuda para subir numa cadeira ou numa cama, o quanto ela precisa de ajuda para subir escada, quantas quedas ela teve no ano. E aí veio um brasileiro e melhorou esse teste, trazendo a circunferência da panturrilha. Porque até ali, ó, eles viam só componentes de força, mas não viam o componente de quantidade de massa, né? Então, a gente já sabe que para homens, a panturrilha tem que ser aferida no ponto médio. Olha lá. Meça a circunferência da panturrilha direita do paciente em pé com as pernas relaxadas. Então, 33 para mulher e 34 para homem. Se um desses daí der positivo, aí você vai fazer a conta lá, o somatório de 0 a 20, de 0 a 10, sem sinais sugestivos para sarcopenia. 11 a 20, sugestivo de sarcopenia. Se der 11 a 20, a gente passa para outra fase do teste, tá? Pode mandar para o médico para fazer a densitometria? Pode. Mas se você não tiver essa opção, a gente pode fazer outros testes. Existe um teste do sentar e levantar. Eu ia fazer aqui com vocês, mas a cadeira não ajuda, então vocês ganharam na loteria hoje. Sentar e levantar é um teste muito importante, principalmente para idosos, para a gente rastrear a sarcopenia, né? Força de explosão e o desempenho também, tá? E o teste de preensão manual que eu trouxe aqui, quem quer fazer? É rapidinho. Quem? Você vai fazer? Oh, beleza. Aí depois a gente vê, tá, gente? Se ele está dentro do... Nossa. Ele é forte.
41 quilos. 41 quilos. Esse aparelho. Direito. Ele já fez esse teste. 36. Agora eu vou pegar um aleatoriamente. Uma moça. Sua mão dominante qual é? A direita? A esquerda? Então faz com a dominante. Bem forte, o máximo que você puder de força, o seu braço tem que ficar em 90 graus, isso. O máximo de força que você conseguir, depois solta. Foi? Não. Foi, agora vai. Isso, aqui, isso, vai. Fecha, aqui, ó. A mão, fecha a mão, garra. Não, só com aquela mão forgada. Foi? 24. Posso testar você? Sua mão dominante. Braço 90 graus. Isso, prensa. Força, 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 força. Larga. 16,4. Se alguém quiser fazer, depois eu deixo. E aí, cadê? Peraí. Olha lá. 27 para homens e 16 para mulheres. Vocês estão de parabéns, todo mundo que fez aqui. Precisa cuidar. Mas isso aqui é um teste para a gente ter... Opa, deu menos de 16 para mulher, eu já tenho que ficar esperta. Eu fiz com a dona Maria ontem, deu 24. 92 anos. Hã? Então, é para a população, né, geral. Eu coloco aqui a idade da pessoa. Essa é igual o IMC, tá? É uma referência para a gente ter, assim, abrangente. Não vai ser só isso que vai me determinar se o meu idoso tem a sarcopenia ou não. Eu tenho... Você mudou a idade da pessoa, ela vai voltar. Mesmo que a pessoa perca muito, não chegar no 27. Não chega, porque aqui a variação é de quilos. Eu, na verdade, eu não sei, não uso muito a idade, não. Eu ligo lá e, entendeu? E aí, o que acontece? Quando a gente vê valores abaixo disso, já é um sinalzinho vermelho. Vou ficar só com essa informação? Claro que não. Eu vou fazer o teste de sentar e levantar. A Dona Maria fez em 10 segundos. Tá? E aí você pode fazer em casa, pede para sua mãe sentar e levantar 5 vezes, começando sentada, cruza o bracinho, senta, levanta, 5 vezes cronômetro, tá? Mais que 15 segundos, opa, sinal vermelho, liga para Eliana, tá? E o desempenho funcional é outro teste que a gente faz também, né, Ana Maria? Ana Maria, lembra desse teste que a gente fez? Ana Maria é minha aluna também. 3 metros, você coloca uma cadeira, vai fazer uma marcação de 3 metros, vai falar para a pessoa ir até essa marcação e voltar. Se ela fizer isso em mais de 20 segundos, sinal vermelhinho aí, sinal amarelinho para você ficar de olho, né? Então, assim, a gente tem várias formas da gente mensurar isso aí, fazer um rastreio. Eliana, tudo isso deu positivo para a sarcopenia. E agora? Aí, a gente manda para o... Cadê? Estou voltando, mas eu estava tentando... Deixa eu só aqui... Está acabando já, tá, gente? Bom, aí eu mando para o médico, né? Quem tem a possibilidade de fazer uma tomografia, quem tem a possibilidade de fazer uma... Como que é? Densitometria, tá? Para a gente ter bater o martelo, porque na verdade é o médico que vai bater o martelo nisso aí, tá certo? E aí como que a gente trata, gente? A gente precisa cuidar da musculatura dessa pessoa, senão ela não vai ter força, senão ela não vai ter potência, né? A gente vai tratar de forma multidisciplinar, porque a gente vai conversar com o geriatra, com a pessoa que atende, se a pessoa tem uma nutricionista, né, para fazer aí uma alimentação melhor.
E direcionado para a educação física, a gente vai trabalhar principalmente as fibras de membros inferiores, que são fibras brancas do tipo 2, que são as fibras que mais sofrem com a sarcopenia. Tá? Então, grandes grupos musculares, a gente trabalha bastante, e aí a gente vai cada vez reavaliando esse idoso para ver a melhora dessas funções, tá? Aqui eu já mostrei para vocês, a gente aplicando, então vocês podem fazer esses testes. E aí a pergunta, né? Como que a gente previne a sarcopenia? Se preparando para a viagem no deserto. E lembrando de trabalhar os 7 pilares da saúde funcional. Tá? O que é a saúde funcional? É a saúde que engloba o ser como um todo. O ser é integrativo. Então a gente precisa trabalhar todos esses pilares. Quem quiser me seguir, fazer essa grande gentileza de entrar no meu Instagram, tem vídeos maravilhosos, inclusive do Dr. Edmilson, tá? Que ele falou que ia vir aqui, eu ia mostrar um dele, mas tudo bem. Então, fiquem à vontade para entrar nas minhas redes sociais. A gente vai abrir aqui agora para perguntas, tá? Muito obrigada. Pois é, vou convidar os 3 agora para ficarem na mesa, justamente para... Isso, deixa. Tem 2 homens. Quem é? Eu também tenho. A pergunta? Fico. Senta, gente, por favor. Fiquem de frente para a plateia. Perguntas? Alguém? Quem queria fazer? Alguém falou que queria fazer. Mas acho que tem que ser lá de novo. Zera aí. Então, alguém tem alguma pergunta? Não tem ainda aqui. Ninguém quer fazer pergunta, eu quero. Ô, Kátia, tô lendo um livro do Michael Pollan, Em Defesa da Comida. E ele me passou uma coisa estarrecedora. A nossa dieta dita ocidental, ela é a campeã mundial de provocar obesidade, hipertensão, diabetes, epidemia, blá, 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 blá. E ele compara com várias outras dietas do mundo. Qualquer uma delas, essa dieta é do esquimó, foca e peixe. Não dá tudo isso. Pega lá um povoado na África que tem até déficit nutricional. Não dá tudo isso. Nós estamos comendo lixo e veneno mesmo? A gente já está comendo isso faz um tempo já, né? Muito processado. Até as indústrias alimentícias, elas mudaram o foco. Se a gente for pegar antigamente, as indústrias alimentícias, elas faziam preparos, ingredientes para a dona de casa cozinhar, fazer. Hoje em dia, eles fazem prato pronto. E esses pratos prontos têm que ter gosto. E para ter gosto, a gente coloca esse monte de porcaria. Então, assim, e a gente tem uma alimentação ruim, sendo que a gente está num país tropical, que a gente pode ter uma alimentação maravilhosa, nosso solo é fértil, a gente tem tudo que a gente precisa, contanto que se a gente comer arroz, feijão, a gente não morre de fome, a gente não morre desnutrido, que a gente tem todos os aminoácidos essenciais, mas a gente põe um monte de porcaria no meio. E a gente está educando, e a gente tem modelos errados. A gente tem modelo americano, que é um modelo completamente errado, que a gente julga como ser certo, porque é primeiro mundo, então está certo. Mas a gente deveria olhar pelo outro lado, pelo lado europeu, pelo lado oriental, pelo lado mediterrâneo, que são dietas muito melhores, que são muito mais ricas e são menos junk foods, né? Tem menos porcarias. Se a gente for pegar a Europa não tem tanta porcaria igual a gente tem nos Estados Unidos e Brasil. Japão, dieta mediterrânea, a gente não tem isso. E a gente segue exemplos ruins. E eu já pensei nisso, como mudar tudo isso, né? A gente tem até uma forma, eu penso de uma maneira até errada em relação a uma maneira diferente do que o governo pensa. A gente começa de uma maneira errada até com crianças de escola. A criança chega na escola, ela não tem café da manhã. Às 10 horas da manhã, ela almoça.
Aí ela vai embora para casa. Eu já peguei muitas pessoas. Por que eles almoçam às 10? Porque, entre aspas, o governo tem que oferecer 35% do diário dela, da necessidade diária dela na escola. E às vezes ela sai da escola meio-dia e meio, ela vai almoçar de novo, quando não almoça 1 ou 2 vezes, dependendo do que come. Em vez de a gente ter uma alimentação mais equilibrada, porque uma criança também sem alimentação não aprende direito, mas ele come errado, mas é que as escolas servem alimentos, entre aspas, mais saudáveis. E a gente fornece muito mais caloria, proteína, gordura do que uma criança realmente precisa, em incentivo de fruta zero. Em creche, quando passa o dia inteiro, tudo bem, porque daí ele tem uma alimentação mais balanceada. Essa criança tem um outro senão, que quando essa família tem um pouco mais, a renda melhora um pouco mais, ela não vai comprar coisas saudáveis. Se a gente perguntar, eu já fiz várias pesquisas dessas quando eu estava na faculdade e acredito que isso continua, se não piora. Quando a família tem um pouco mais de condição financeira, ela vai comprar porcaria. Ela vai comprar Ruffles, ela vai comprar Coca-Cola, porque ela gosta de Coca-Cola, porque é o que faz propaganda. Ela quer comprar chocolate, ela quer comprar Fini, ela quer comprar todas as porcarias. Ela não pensa em comprar uma carne melhor, ter mais carne para a família dela, não. Ela pensa em comprar uma porcaria. Por quê? Porque é o que a mídia induz a tudo isso. Mas posso te dar uma informação que talvez a gente respire um pouquinho. O Ministério da Saúde, de novo, eu aí, gosto de olhar para o que é nosso. Você já viu que tá para vir aí nas latinhas de refrigerante a embalagem igual às de cigarro? Então, assim, é pouco, mas já está mudando essa visão. Na verdade, não é só na de refrigerante, né? Na verdade, está vindo um tempo já, eles já estão mudando a legislação das bebidas açucaradas, porque eles culpam muito da obesidade, que é uma das grandes preocupações hoje da saúde pública, é a obesidade, porque ela causa N doenças e gasta muito, tem um gasto alto com a saúde. Das bebidas açucaradas, suco, refrigerante, tudo que a gente tem, porque o consumo está aumentando cada vez mais disso. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu era pequena, eu não sei na sua casa, doutora Oscar, mas quando eu era pequena, na casa dos meus pais, sou eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Tinha uma garrafa de 1 litro de Coca-Cola para domingo, na hora do almoço. E eu torcia para o meu pai não querer tomar muito para sobrar mais coca, porque eu dividia 1 litro em 4. Hoje, quanto que a gente tem na mesa? No mínimo, uma garrafa de 2 litros. Né? Eu tenho em abundância isso. Antigamente, eu não sei se não era cultura, se isso era mais caro, mas não tinha. Então, eles estão brigando muito com isso, primeiro, para tirar o açúcar dessas bebidas açucaradas. Quer dizer, nós vamos entupir mais essas crianças de adoçante. E outro vai vir não só em refrigerante, nas bebidas, mas vai vir também em chocolate. Se a gente pega alguns lugares, Chile é assim. O Chile, não sei se alguém já foi para lá, mas no Chile, no próprio barra de chocolate vem que ele é rico em gordura, que ele é rico em açúcar. Existem uns quadradinhos e o Brasil também vai ter que fazer isso. Se eu não me engano, a nova rotulagem entra em vigor, eu acho que daqui 2 anos no máximo isso já entra. Existe um tempo para eles mudarem a embalagem e tudo, mas vai ter que vir que ele é rico em gordura, que ele é rico em açúcar, tipo como se fosse, não sei se é uma foto igual do cigarro, mas são plaquinhas que eles vão colocar como aviso, se isso vai valer para não comer. Mas olha só, hoje eu peguei uma caixinha. Não vou falar assim mesmo. É que a gente está gravando, se você puder fazer a gentileza. É que eu estou de máscara porque eu estou com um problema no dentário. Hoje eu peguei uma caixinha de suco, não vou falar a marca, mas a propaganda é sem conservantes. Então, que a própria caixa já contribui para isso, que não precisa de conservante. Só que aí o que tinha? Açúcar, muito açúcar, em 200 ml tinha 20 gramas de açúcar e sódio. Então, quer dizer...
Sódio acaba tendo, a gente, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não existe uma dieta assódica, né? Uma dieta sem sódio, existe uma dieta hipossódica, que a gente não faz adição de sódio. Mas assim, porque o nosso solo é muito rico em sódio, então a gente consegue restringir, mas não fazer sem. Então, às vezes, dependendo da concentração até da fruta, vai ter sódio. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu tomei tal coisa, tinha um monte de sódio. Eu falei, é do próprio alimento essa quantidade de sódio. Às vezes não é acrescido, mas às vezes um conservante, alguma coisa que ele tem, um aromatizante pode ter sódio. Perguntas? Eu gostaria de comentar, a minha área é odontologia e há uns 3 anos eu já me preocupo com a longevidade dos meus pacientes, né? Porque eu vejo assim, a terceira idade, muitos pacientes sem dentes ou mastigando mal e também às vezes com algumas próteses que machucam a boca, né? Então, o que eu vejo? Que a qualidade de vida ela está muito relacionada com a mastigação, com uma boa oclusão. Então, assim, eu percebo assim, que tem alguns pacientes que, às vezes, dos 55 aos 70 anos, 75, perde 10, 15 dentes. Aí eu fui buscar, porque eu falei assim, não é normal, né? Às vezes a pessoa vai no dentista a vida inteira e no final da vida perde os dentes. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, e principalmente em relação ao metabolismo do cálcio. Então eu percebi assim, o paciente que tem muito tártaro, ele está calcificando dentro da boca. Só que se ele está calcificando dentro da boca, ele pode estar calcificando uma ruga, ele pode estar calcificando o interior de uma artéria, ele pode estar calcificando como um cálculo renal ou biliar, né, ou um cálculo na vesícula. Então, o que eu percebia? Que esses pacientes estavam descalcificando os dentes, enfraquecendo os dentes, principalmente quem quebra aí 2, 3 dentes em um ano, né? Eu não achava isso normal. E também estava descalcificando o osso. Então, assim, o grande aumento de osteoporose, principalmente em mulher pós-menopausa ou com o passar da idade, essa osteoporose ela não acontece só no fêmur, só no osso da coluna. Ela acontece no rosto, no corpo como um todo. E aí eu via que a pessoa perdia os ossos, né, do malar, maxilar, mandíbula. Então isso acaba envelhecimento do rosto, né? Então eu trabalho com preenchimento, não adianta eu colocar um preenchedor e o paciente está reabsorvendo o osso. Cada vez eu tenho que pôr mais produto, o paciente vai gastar mais e eu vou estar meio que deformando o paciente. Então eu preciso manter a estrutura óssea, bucal, facial, para eu conseguir fazer um tratamento estético. E em relação à mastigação, é muito importante a hidratação, porque sem hidratação a gente não tem saliva suficiente para a gente conseguir mastigar, né? A gente tem que mastigar de 20 a 30 vezes, para que o estômago ele não tem dente, né, doutor? Então, assim, o ácido clorídrico no estômago, ele não vai fazer uma digestão de uma proteína se a gente não mastigar. E com isso você vai ter uma desbiose intestinal, que isso abre para doenças autoimunes, para não ter saúde. O segundo cérebro, né, que é considerado o intestino hoje, ele tem uma conexão com o cérebro, né, pelo nervo vago. E a gente consegue... E 80% da imunidade está no intestino. Então, se você mastigar mal, você vai sobrecarregar seu estômago, vai sobrecarregar seu intestino, não vai ter absorção de micronutrientes, você não vai ter absorção de cálcio no intestino, e com isso você tende a ter uma osteoporose. Então, assim, o aumento da osteoporose assim, tá bem acentuado. E aí a minha ideia é o quê? É fazer essa prevenção, metabolismo do cálcio, né? A gente faz algumas análises, exame de sangue, saliva e urina. E aí a gente consegue estar dando uma longevidade óssea para manter esses dentes na boca ou manter o implante na boca. E seria isso. Ok, eu acho que é importante a sua intervenção no sentido de fragmentar um pouco a saúde, né?
importantíssimo é nós verificarmos o estilo de vida dessa pessoa, não o resultado que está sendo produzido na boca, né? Então, que a gente tem que responsabilidade e mudar o estilo de vida dessa pessoa, porque isso já é um resultado de alguma coisa que está fazendo errado, né? Ele está trabalhando a vida dele erradamente. Então, essa situação de fragmentação da pessoa, né, tudo aquilo que os profissionais, nós profissionais, deveríamos usar a situação ou o encargo nosso de verificar a pessoa, né? Essa fragmentação, nesse momento, que você me aparece no consultório, uma pessoa com essa situação oral, né, da boca, eu já tenho que estar sabendo qual a conduta que vai ser tomada isso daí. Então, essa é a ideia de você fazer uma situação multiprofissional, né? Eu acho que é importante essa situação, mas sempre centrado na pessoa, né? Então, com certeza, essas pessoas que têm esse problema, eu comento isso no consultório, quer dizer, se você teve uma obstrução na coronária, sua perna está assim, seu abdômen está assim, teu olho está assim, tua orelha, teu ouvido, quer dizer, então o organismo está doente, a pessoa está doente. Essa fragmentação é extremamente difícil para a gente fazer a população entender, porque hoje a fragmentação da saúde está muito grande. Então, eu estou com dor de cabeça, eu vou no otorrino, eu estou com tontura, eu vou no neuro, eu vou isso. Cada indivíduo vai procurar o profissional que ele acha naquele momento que seria o mais adequado. Então, nós temos que facilitar isso para a pessoa. Os profissionais de saúde têm que estar pensando em todo o conjunto da vida daquela pessoa. Que não existe, como eu falei anteriormente, não existe duas pessoas iguais. Cada um tem o seu estilo de vida, cada um é uma pessoa que está ali para você trabalhar. Né? A Dona Maria veio aqui, a Dona Maria é especial. Né? Ela veio porque ela tem condições de chegar aqui e veio porque foi bem tratada e está sendo bem e tem a consciência da pessoa que ela é. Não importa a falta de capacidade que eventualmente ela tenha, mas não, eu vou utilizar tudo aquilo que eu tenho enquanto eu estiver promovendo a minha saúde. Ok? Mais perguntas? Então nós vamos abrir espaço para as considerações finais dos palestrantes, para a gente encerrar o evento. Como eu comecei a falar no início das palestras, sempre um crescimento, né, para a gente estar com pessoas da nossa sociedade e conseguir, né, verificar o olhar de vocês, de prestando atenção. Não vi ninguém dormindo aí, né, mas eu agradeço bastante esse momento, essa oportunidade que a gente tem de estar trocando um pouco de ideia. A gente está à disposição, né, da sociedade para poder trabalhar nesse sentido da geriatria e da medicina de família. Ok? Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho do nosso trabalho, de falar um pouquinho do que eu faço, do que eu cuido. Faço com o maior carinho, atendo com o maior prazer, vou sempre em busca do melhor para que a gente possa oferecer. A gente estuda, trabalha para isso, para oferecer sempre o melhor. E uma mensagem que foi uma das que eu deixei por último, é o que eu quero, que eu sempre gosto de, quando eu falo em algum lugar, sempre para criança, para quem for, é deixar uma mensagem que a gente carregue isso para casa e quando a gente estiver comendo, a gente lembra disso. Fazer sempre do seu alimento o seu medicamento. Pensar que o que a gente come é o que o Shakespeare fala, é como que a gente vai viver, como a gente vai ser. Então, cuide bem do seu corpo, para quando a gente chegar lá no envelhecimento, a gente ter cuidado, a gente ter feito o nosso melhor, né? Uma vez perguntaram para a Gisele Bündchen por que ela era considerada a melhor do mundo. Era uma entrevista com a Oprah.
E ela fala assim: se você me mandar tirar uma foto de biquíni a menos 20, eu vou tirar como se fosse 30 graus, porque eu vou fazer o meu melhor. Se você for comer na minha casa e eu tiver limpado a casa, como eu limpo muitas vezes, porque americano não tem empregado igual a gente tem aqui, né? E ela falou: e eu vou limpar a minha casa como eu limpo, você pode comer no chão da minha casa, porque vai estar bem limpo, porque sempre que eu faço o meu melhor. Então, eu falo isso para os meus filhos, faço isso para os meus pacientes. Eu não sou perfeita, eu não busco perfeição, mas eu busco o meu melhor. Eu fiz o meu melhor hoje? Então, sempre tem essa autoconsciência. O que eu fiz com o meu corpo, com a minha alimentação? Eu podia ter feito melhor? Podia. Então, amanhã eu vou fazer. O que eu posso fazer? O que eu posso trocar? São pequenas escolhas, pequenas trocas, pequenos passos que vai fazer com que a gente chegue lá, no que a gente quer, no que a gente almeja aí para o resto das nossas vidas. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Bom, por fim, eu quero agradecer primeiro a vocês que dispensaram aí um tempo do dia de vocês, muitos vindo de trabalho, né, já cansados. Então, agradecer demais a oportunidade de a gente estar aqui falando para vocês. Agradecer ao Carlos Eduardo, quem me fez o convite, agradecer toda a coordenação aqui do hospital. E assim, que preço a gente está pagando hoje pelo que a gente está vivendo e pelo que a gente quer, aonde a gente quer chegar? Né? Quem é a nossa prioridade hoje? Ou o que é a nossa prioridade hoje? Né? Vamos com essa indagação aí na cabeça. Será que eu estou me priorizando? Será que eu estou priorizando a minha saúde? Será que eu estou priorizando a minha felicidade? Porque eu entendo que a gente aqui nesse mundo, a gente veio com um propósito maior, que é o ser feliz. Né? Então, vamos viver pensando no que eu estou fazendo hoje para eu ser feliz hoje, porque eu preciso ser feliz hoje para eu chegar lá na frente bem. Se eu não estou feliz hoje, alguma coisa eu preciso mudar na minha vida. Então, coragem. Faça algo diferente do que você vem fazendo até agora. Né? Eu sei que é maçante essa frase, mas se você quer um resultado diferente, não adianta você fazer a mesma coisa. Você precisa se abrir para fazer alguma coisa diferente. Gratidão. Bom, pessoal, então aqui em nome da PM, da direção do hospital, agradecer a presença dos três. Foram 3 aulas muito boas, que todo mundo aproveitou bastante. E ontem eu não pude vir, mas estava cheio também, né, Carlão? Eu acho que, de novo, a casa cheia é sinal que é um tema bastante relevante, né? Bastante gente se importa. E fico contente. E amanhã? Amanhã temos a espiritualidade, né? Espiritualidade, mais uma. Tá certo? Obrigado pela presença de todos e boa noite.